Continuando o nosso curso, nossa exposição sobre a dinâmica da construção da personalidade. Isso diz melhor o sentido, não é, do nosso curso. E nós tivemos a introdução, em que depois de certos esclarecimentos sobre os termos, nós focalizamos o problema da felicidade como um desejo de todo ser humano, dar um sentido da sua vida. E esse sentido da sua vida significa a sua plena realização. Todo mundo quer ser mais, nunca se contenta com aquilo que já tem. Isso é próprio do ser humano e é positivo, não é? Esse desejo de ser, mas essa realização do ser humano é entendida diversamente. Foi um segundo ponto em que nós insistimos na última aula, é entendida diversamente. Aquilo que me faz feliz, todo mundo já tem, de certa maneira, um seu objetivo, um valor que ele procura na vida, embora às vezes explicitamente, ou melhor, implicitamente, sem ter explicitado essa perspectiva, mas é aquilo que ele está procurando na vida. Então podem ser valores diferentes. Isso também me parece que é bastante claro e evidente, mas vem então uma nova pergunta, que é saber, mas existe na natureza humana alguma coisa determinada que constitui a sua felicidade, a sua realização de qualquer pessoa? Cada um procura uma coisa, mas estão todos na mesma situação, ou existe algum valor, algum fim que realiza de verdade e os outros são apenas ilusões? Esse seria um terceiro problema que nós não ainda abordamos de um sentido mais específico, embora já tocamos nisso antecipadamente, mas a resposta a esse problema não é se existe um valor, uma realidade, um objeto, um objetivo que realmente é padrão, é normativo. Quem não segue esse objetivo, quem procura outras coisas, não será feliz. Quem procura aquele objetivo será feliz. É uma questão. Alguns, modernamente, como vamos ver também, dizem que não é possível, racionalmente, se há ou não há um objetivo, é uma questão, mas se há, não é possível racionalmente determinar. Isso é uma posição muito, digamos, presente no pensamento moderno, não é? De vários pensadores, vários filósofos. E outros dizem não existe natureza humana e, portanto, nem adianta perguntar se há ou não há um objetivo, não há. A natureza humana exatamente seria aquela estrutura própria de todo ser humano enquanto tal, que tende a um fim, a uma realização plena já determinada, embora cada um assume a seu modo, mas a realização da natureza humana seria determinada. Alguns já negam que exista a natureza humana e, portanto, que exista essa determinação. Mas a nossa digamos, determinação prévia é que existe realmente um sentido objetivo para a natureza humana, mas isso nós só vamos poder determinar melhor à medida que vamos exatamente vendo como se constrói essa personalidade. Então nós não vamos antecipar completamente isso, não é? Mas é exatamente vendo como é que a personalidade humana, o sentido, o indivíduo humano vai vivendo
E quais são essas etapas é que nós podemos mostrar que realmente essa história humana se orienta para um determinado fim. Claro que é uma posição nossa, não é de todos, não é? Mas ainda na nossa introdução, nós deixamos ainda de lado um aspecto que pode ser interessante, que pode nos ajudar, que é uma visão histórica do problema da felicidade, não é? Nós não vimos, estava já no esquema da introdução, mas não foi visto. Vamos ver isso de uma maneira também relativamente sumária, não é? Sem um aprofundamento maior, mas creio que nos vai dar certas perspectivas interessantes, essa visão histórica do problema, a concepção de felicidade, como a felicidade é entendida nas várias culturas, nas várias épocas. Evidentemente não vamos tratar de todas as culturas, não é? Digamos, a concepção do ser humano e, portanto, da sua realização e felicidade na China, na Índia, tem toda uma reflexão mais ou menos sistemática, mas nós não vamos entrar nisso, nem entre grande parte dos africanos ou dos indígenas, não é, da América, nós não vamos nos deter nisso, mas vamos mais tratar daquilo que é chamada a civilização ocidental, que tem, digamos, uma dupla origem, um duplo componente daquilo que é chamado, nós somos aqui brasileiros, com descendência em parte também indígena ou africana, não é? Mas a nossa cultura pertence mais, não às civilizações indígenas como tais, nem às civilizações africanas, mas à civilização ocidental, não é, por toda, digamos, a tradição que nos foi trazida pelos portugueses e depois outros grupos, não é, europeus que vieram se fixar no Brasil. A nossa língua, não é, o nosso direito, não é, as leis, a nossa religião predominante, pelo menos cristã, pertence a essa civilização ocidental, não é? E muitas outras expressões da nossa cultura. Então nós vamos introduzir essa breve reflexão a partir da concepção de felicidade entre os antigos, civilizações antigas aqui, gregos e romanos, mas de maneira rápida, é claro. Então, em que consiste? Os gregos chamavam a vida boa, que é diferente da boa vida, não é? A vida boa é a vida excelente, a vida que vale a pena, a vida realizada, que leva então à realização e à felicidade. Então, em que consiste a vida boa e como alcançá-la? Isso preocupou os gregos e os romanos também, não é? E, em primeiro lugar, os termos que são usados já nos ajudam a compreender como eles entendem essa realidade. Então, tanto na Grécia como em Roma, se distingue dois tipos de felicidade. Um tipo, uma felicidade problemática, própria dos seres humanos, que nem sempre são felizes e muitas vezes, ao contrário, se sentem infelizes. E eles falam da felicidade dos deuses e usam palavras diferentes. Então, para os gregos, a felicidade nossa é chamada, de um lado, eutiquia. Eutiquia, ao pé da letra, poderia se traduzir boa sorte. Nós usamos também a palavra sorte, não é? Para designar essa felicidade, a pessoa de sorte, não é? Que vai tendo sucesso, né? Então, a boa sorte, mas também outro termo que foi
mas, digamos, tornou-se um termo técnico da filosofia grega, eudaimonia. Mas ao pé da letra, eudaimonia, nós dizemos a felicidade, etc., já ouviram falar, não é? Mas, em Aristóteles, por exemplo, mas também nos outros gregos, mas ao pé da letra, no sentido primeiro que o povo usava, a palavra eudaimonia significa ter como que um bom, ao pé da letra, um bom demônio. Mas demônio aqui não quer dizer o mau espírito, mas ter um espírito, alguma coisa que o conduz, não é? E que é bom, um bom espírito, não é? Quer dizer, isso, nos dois casos, a palavra sorte já implica uma espécie de, digamos, de aleatório, que não depende só de nós, não é? Nesse sentido. E dizer um bom demônio também mostra que o ser humano se sentia, digamos, não capaz de, por si mesmo, realizar tudo. Então, essas palavras já denotam um pouco essa mistério, não é? Se quiser chamar, da felicidade humana, que não depende de nós, depende um pouco dos deuses, ou de um demônio favorável, não é? Deu para ver, não é? E os latinos, então, tinham a palavra mais comum, seria fortuna, mas fortuna não quer dizer riqueza, em primeiro lugar. Fortuna era exatamente essa boa sorte, uma pessoa afortunada. Se diz, afortunado não é necessariamente que tem muito dinheiro, mas feliz, não é? Uma pessoa feliz. E os latinos tinham ainda a palavra felix, felicitas. Agora, essa é a felicidade humana, mas os deuses, eles usam outras palavras para designar aquela felicidade que em grego é makariotes, makarios, quer dizer o feliz, o Deus, não é? Feliz. E os gregos e os latinos falavam de beatus, feliz, beato, não é? Feliz. Então, isso já nos mostra um pouco alguma coisa da concepção que eles tinham. Mas em que consistia em concreto? Então, na concepção tradicional, sobretudo dos gregos, mas também dos latinos, o conteúdo básico da felicidade para o povo, como muitas vezes também para nós, não é? Assim espontaneamente, seriam bens materiais. O prazer, a riqueza, o poder, o prestígio, o sossego, a tranquilidade. Então, isso seriam o bem procurado. O bem procurado como trazendo a felicidade, não é? Mas, por outro lado, esse desejo de ser feliz, de crescer, era, digamos, envolvido numa visão trágica da existência. Quer dizer, como eu já mencionei com a palavra, a arbitrariedade da sorte. Então, a pessoa está procurando, mas um tem sorte, o outro não tem. Então, a arbitrariedade da sorte não depende simplesmente da liberdade da pessoa obter aqueles objetivos que ela está procurando, mas de alguma coisa a mais, não é? Então, esse destino, o destino, o que quer dizer o destino? Não é? Em grego, moira, em latim, fatum. A fatalidade, de certa maneira, o destino é aquilo que não depende de nós, já está determinado, pré-determinado, o destino das pessoas. Alguns também, entre nós, algumas pessoas têm essa ideia, não é um pouco, não é? Mas isso é um pouco espontâneo, de certa maneira, e já havia entre os antigos. Então, esse conflito que vai ser expresso muito profundamente em algumas tragédias da literatura grega, não é? Como em Sófocles, o Édipo Rei, não é?
Então, Édipo Rei encontrou aquela senhora e casou-se com ela, não é? Sem saber que era sua mãe. Então, não fez nada livremente contra, mas está indo contra a lei universal, não é? Para eles. Então, o destino dele é trágico, não é? Vai toda, digamos, a sua vida vai ficar marcada, não é? Por esse gesto involuntário nesse sentido, não é? Então, e por isso Sófocles tem, de certa maneira, não é, diz isso, que um ditado popular que ele reproduz, não é, dizendo o seguinte, que qual é a melhor coisa, qual seria a melhor coisa para o ser humano, para mostrar essa visão trágica. Ele diz, nunca ter nascido. E a segunda, morrer logo. Então é uma expressão, não era todos os gregos pensavam isso de verdade, mas em todo caso existia essa visão, não é, para mostrar uma concepção trágica da vida. Agora os filósofos, de novo, não sei se eu estou andando muito devagar, não é? Mas para entender, não é, vale a pena um pouco, não é? Porque tem muita coisa pela frente, mas vamos tentar. Não é? Mas então, os filósofos. Então, para os filósofos, existe a expressão, como eu disse, vita beata em latim, euzen, não é? Viver bem, ou vida boa, não é? Como uma reação de muitos dos filósofos contra esse pessimismo trágico, não é? do povo. Então, para muitos é possível alcançar a felicidade e ela depende basicamente, claro, existem condicionamentos, mas muitos desses filósofos gregos, a felicidade depende basicamente de cada um. E a filosofia grega tem muito esse sentido, não é uma mera teoria. A filosofia grega, basicamente, é a sabedoria, não é? A sabedoria consiste em descobrir em que consiste a felicidade autêntica e como alcançá-la. É isso que os filósofos procuram, uma sabedoria existencial, digamos, não é? Em grande parte. Então, para Platão, que o ser humano, em última análise, é a sua alma, digamos, o seu espírito, não é? Então, para ele, a felicidade aqui na Terra está na contemplação das ideias. A ideia quer dizer a ideia de justiça, a ideia de bem, a ideia de verdade. As ideias são o alimento do espírito. Assim como o corpo tem seu alimento, o espírito se alimenta com as ideias, e é isso que realiza o ser humano, alimentar-se daquilo que é próprio dele na contemplação das ideias nesta vida. E Platão, sobretudo no Fédon, não é? No seu diálogo Fédon, que fala da morte de Sócrates, Sócrates ali, em nome de Platão também, argumenta que o ser humano tem uma sobrevida, uma vida além da morte, exatamente, não é, para essa contemplação das ideias. Se ele procurou já aqui na Terra, aqui na história, esse verdadeiro sentido da vida. Depois Aristóteles considera que a atividade mais perfeita do ser humano é aquela que corresponde ao seu específico, aquilo que é próprio do ser humano, aquilo que o determina como ser humano, que é a razão. A razão, não é? O Aristóteles não é dualista, como Platão até certo ponto é discutível tudo isso, não é? Mas Aristóteles, ao contrário, vê uma unidade, mas vê
que o mais importante no ser humano, aquilo que o realiza, é a razão. Então, de novo, a sabedoria, a investigação das primeiras causas, não é? Daquilo que explica a vida, a existência, o mundo, isso aqui é o mais perfeito, o mais elevado, aquilo que realiza mais profundamente o homem. Mas, para Aristóteles, essa realização é sempre muito condicionada, não é? A pessoa pode ser muito sábia, ficar feliz, não é? Ter o prazer de conhecer as coisas, o sentido das coisas, mas ele está doente, ele está com fome, então não tem uma felicidade plena. Ele está sendo, como Sócrates, não é? Acusado, condenado à morte, etc. Então Aristóteles, para ele não existe uma felicidade plena, mas aquilo que na existência humana pode dar mais felicidade é a alegria, o prazer de entender as coisas, não é? Essa é a visão de Aristóteles. Mas também essa felicidade está unida, e também seria impossível se a pessoa não procurasse as virtudes morais, quer dizer, a temperança, a moderação, não é? Nos seus, digamos, satisfação dos seus desejos, não é? A justiça, a fortaleza, essas virtudes chamadas morais, porque a sabedoria, Aristóteles chama uma virtude intelectual, mas que é aquela que dá a última consistência ao ser humano. Mas ela tem que ser também apoiada nas virtudes morais e em outros requisitos naturais, na medida do possível. A saúde, a alimentação, não é? Viver numa sociedade harmônica, bem, digamos, organizada. A amizade, ele valoriza muito, mas não é a amizade o principal para Aristóteles, não é? E assim, mas a felicidade para Aristóteles, expressamente, não é, que está na sabedoria, mas quem pode viver procurando a sabedoria, não é? Então ele diz que nem todo mundo pode. Então, não é, só podem os cidadãos livres e que não têm uma ocupação manual. Os trabalhadores manuais, para Aristóteles, não têm tempo para pensar, então não podem ser felizes naquela felicidade possível, não é? Para ele, não há uma felicidade, e muito menos os escravos, e talvez, de certa maneira, as mulheres, não é? Então, Aristóteles, então, restringe a felicidade em dois, os que podem ser felizes em dois níveis, não é? No nível nunca será plena, e segundo, nunca será de todos, não é? Nesse sentido. Bom, depois vem Epicuro, filósofo, não é? Que é chamado hedonista, não é? O epicurismo. Mas, então, para ele, a felicidade consiste na ausência de perturbação, a pessoa que serena, a serenidade, a ataraxia. Mas isso supõe, então, a ataraxia que traz o prazer. Então, a felicidade está nessa satisfação que vem dessa serenidade. Mas nem todo prazer vale a pena, porque tem prazeres que trazem consigo dores. Então tem de ser um prazer, não é, que exatamente é um prazer natural, pleno, mas não vamos descer a todas as distinções que faz Epicuro, não é? Mas a satisfação dos desejos naturais necessários, a alimentação, por exemplo, não é? Mas ele rejeita aquilo que ele chama desejos artificiais, não naturais,
porque vão trazer decepção depois. Então, buscar a riqueza, o poder, isso para Epicuro não é o prazer verdadeiro. Depois, então, nós não vamos, é muito rápido tudo isso. Os estoicos é outra corrente filosófica do pós-Aristóteles, não é? Já do helenismo, quando Atenas e as cidades gregas foram perdendo a sua independência. Então os filósofos começaram a pensar mais, não é, na felicidade do indivíduo e não simplesmente no bom governo da sociedade. Então, para os estoicos, a felicidade está na virtude. Mas o que quer dizer a virtude? Para eles significa eu viver de acordo com a realidade, não querer enfiar uma faca na parede, não é? Mas me conformar com a realidade, estar contente sempre. É profundo também o pensamento. Estar sempre contente, aceitar tudo. E aí você vai ser feliz. Se você está sempre querendo outra coisa que não é o que está acontecendo, então você não está... Mas se você se adapta à realidade, não é? Então você vai ser feliz segundo os estoicos, não é? Cada um tem a sua ideia, portanto. Então, trata-se do controle dos sentimentos e dos desejos. Da felicidade está nesse estado mental, não é, de aceitação serena da minha vida. É um sereno diferente do de Epicuro, não é? Até bastante diferente. Mas os estoicos, então, têm vários pensadores, especialmente já em Roma, Sêneca, não é? E tem também o escravo Epiteto, por exemplo, depois Marco Aurélio, o imperador, não é? Foram essa linha de filosofia, e tem até uma lenda, não se sabe se é verdade, sobre Epiteto, não é? Epiteto era escravo, mas era um escravo culto, dava aulas até, etc., mas em todo caso era um escravo. Então o dono dele, não é, para testá-lo na sua doutrina, dizem, não é? Mas acho que não sei se é. Então mandou torcer a perna dele, não é? Para ver se ele ficava feliz mesmo nessa situação. Dá para entender, não é? Bom, mas então, e finalmente temos Plotino, não é? Então, para ele, também o importante é neoplatônico, é a alma, o corpo é desprezado, ele deve se desligar do corpo, mas já agora na contemplação do uno bem, na impassibilidade nessa vida, e Plotino já admite expressamente, não é como Platão, mas mais ainda, uma vida depois da morte, não é? Então, isso assim, rapidamente, só para ter uma ideia, não é? De várias concepções de felicidade. Dá para ver. Agora nós vamos ver a concepção bíblica da felicidade, que é a outra dimensão da nossa cultura ocidental. Resulta da fusão, de certa maneira, da tradição greco-romana com a tradição bíblica, ou hebraica, não é? Cristã, sobretudo através do cristianismo. Então, o Antigo Testamento, não é? Então, o Antigo Testamento, logo no Gênesis, o primeiro capítulo do Antigo Testamento, fala da criação do mundo, mas como é que ele vê o ser humano? Onde é que ele está? No Gênesis, onde é que estão Adão e Eva? Paraíso. Então, esse é o plano de Deus para o ser humano, é que ele seja feliz, está no paraíso. Essa é a primeiro capítulo, é o plano de Deus, é o que Deus fez o homem para isso. Mas esse plano de Deus, segundo a Bíblia, não é, foi destruído. O ser humano, não é, recusou
não é, aquela situação em que Deus tinha posto. Então toda a história, não é, da tentação e tudo mais, não é, e do pecado, então é a desobediência, digamos, ao plano de Deus, que leva a toda a corrupção da existência humana, a morte e todo tipo de limites, limitações que não havia antes. Antes quer dizer, não havia idealmente, não é um antes cronológico, não é? Ali parece cronológico porque toda a narrações, não é? A linguagem religiosa, bíblica e também de outras religiões, é uma linguagem narrativa. Então, a narração é cronológica, não é? Narrar é ir contando o desenvolvimento de um fato, mas o sentido não é um sentido meramente cronológico, é o ideal, ou o plano de Deus, nesse caso, e a realidade do mundo atual. O pecado quer dizer a desordem, a miséria, o sofrimento, a morte, é a realidade do mundo atual. Mas, já no Antigo Testamento, ao lado disso, surge a ideia de uma superação. O homem não é capaz, segundo o Antigo Testamento, de superar por si mesmo, sozinho, essa situação, não é, de sofrimento, de morte, mas Deus vai superar, vai oferecer, embora isso vai, no Antigo Testamento, vai se esclarecendo pouco a pouco. Não é algo já bem claro como é, ou que Deus vai fazer, etc., se ele vai, mas em todo caso existe essa ideia, já desde o princípio, não é, de uma salvação daquela situação. E essa salvação depois vai se concretizar no povo de Israel, não é? Então, em primeiro lugar, pela escolha de Abraão, não é? E depois, sobretudo, com a aliança entre Deus se compromete a fazer o povo feliz nessa vida, desde que o povo se comprometa a seguir aquele caminho da sua vida, da sua realização, que são chamados os mandamentos, a lei de Deus. Então essa é a aliança, Deus querendo superar para aquele povo só, não é, naquele momento, aquela situação triste, lhe dando uma terra, um país onde corre leite e mel e assim por diante, não é? Então quer dizer, tudo isso é numa linguagem que não é uma linguagem científica, uma linguagem mítica, como se diz, mas a linguagem mítica, hoje em dia todos admitem, os antropólogos e os filósofos, não significa alguma coisa infantil, mas significa uma maneira de exprimir as realidades mais profundas, bem ou mal expressas, né, porque há vários tipos de mitos, da existência humana. Então isso é a linguagem mítica de realidades mais profundas que a ciência mesmo não atinge como tal. Então, isso. Portanto, agora em concreto, em que consiste para o Antigo Testamento, a Antiga Aliança? Testamento é uma palavra que traduziu a palavra aliança. Aliança é mais autêntica, a palavra aliança significa mais aquilo que nós queremos dizer ou que a Bíblia quer dizer. Então, nos textos mais antigos do Antigo Testamento, então a salvação, digamos, a realização do ser humano e do povo é material também. São bens terrenos, melhor do que dizer material, bens terrenos. Então, o que Abraão, aquele que teve aquela primeira experiência, segundo a Bíblia, de um Deus, vivia no meio de uma cultura politeísta, não é? Como todos aqueles povos,
E Abraão, de repente, teve aquela experiência de um Deus único, que lhe dizia: você abandone a sua casa, a sua família, e venha seguir o caminho que eu vou lhe mostrar. E Abraão, então, segundo a Bíblia, acredita naquilo. Mas qual é, então, o que Deus lhe oferece para a realização de sua vida? É aquilo que Abraão desejava, entendia como a realização da sua vida. O que é? É a imortalidade na sua descendência. Dá para entender? Todo ser humano deseja a imortalidade, mas ele não tinha outra concepção de imortalidade, senão o seu grande desejo era poder durar para sempre na sua descendência. Dá para entender, não é? Então é essa promessa que Deus faz a Abraão, ou melhor, é assim que Abraão entende a resposta de Deus ao seu compromisso. Dá para ver? Então, porque toda, digamos, a revelação, como se diz, não é, na teologia, a revelação de Deus é a experiência de Deus entendida ou explicitada pelo ser humano, não é? Então, para Abraão, naquele momento, naquela cultura, era essa a grande promessa, a promessa da imortalidade, não é? E, aliás, outras religiões também têm os mitos da imortalidade perdida, ou não alcançada, etc. Não é? É isso, para Abraão. A linhagem dele, a descendência dele, a linhagem vai ser como areia das praias do mar e as estrelas do céu. Uma posteridade imensa. Dá para entender? Mas para ele valia a pena isso, não é, Maria? Talvez o professor não disse tanto. Mas dá para entender, muito bem. Mas pouco a pouco foi se evoluindo essa concepção. Então, já em outros textos do Antigo Testamento, não é? Então, o que se procura como sentido da vida humana é a sabedoria da vida, o temor, amor de Deus, a justiça na Bíblia. Não sei se vocês já viram, também no Novo Testamento aparece muito essa palavra, mas não é justiça, quer dizer, tem relação, não é justiça no sentido que nós usamos. A justiça ali era digamos, como é que eu dizia, é fazer a sua parte do compromisso com Deus. O compromisso é a aliança. O justo é aquele que cumpre a sua parte. Então ele vai ter a sua retribuição. Está dando para ver? Então Deus promete a Abraão a descendência. Depois promete aos outros a terra prometida. Mas eles veem que não, já estão na terra prometida, mas que não é simplesmente comer o leite e mel que faz feliz, mas é ser justo, ter uma vida, digamos, de temor, de respeito pelos outros. Isso tudo vai aparecendo como sentido da vida no Antigo Testamento. Bom, não sei se está indo devagar demais essas coisas, ou vale a pena um pouco? Acham que vale a pena? Então, mas pouco a pouco, também no Antigo Testamento, não é? Aquilo que eles veem, que vai Jó, o livro de Jó, e que vai de maneira mais profunda manifestar isso, ou também outro livro chamado Kohelet, não é? É um livro do Antigo, quer dizer, em hebraico, chama-se Kohelet, é traduzido como Eclesiastes, não é? Mas esse livro, então, diz, não, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. A vida da gente é uma vida meio sem sentido. Mesmo na Bíblia tem isso, é uma dimensão, não é? A experiência de que
digamos, mesmo aquele que faz tudo certo, como Jó, depois fica doente, morre toda a família dele, etc. Que o livro de Jó é uma parábola, não é uma história real, é uma parábola. Entendem que é parábola, não é? É uma história que tem um sentido, e o sentido mas o sentido de Jó, e última análise no livro de Jó, não é bem o do correlete e vaidade das vaidades, mas é mais profundo. É dizer, Deus é tão grande que a gente não pode compreender o que é que está acontecendo no mundo, na minha vida. Deu para entender o que o Jó disse, não é? Entende, não é? Ele se revolta, eu não fiz nada mais, mas depois ele chega a dizer, não, eu não estou compreendendo nada, mas eu vejo, eu experimento que deve ter algo a mais que eu não estou percebendo. Então esse é o livro de Jó, mas depois, ao lado disso, então, de um lado aquelas retribuições terrenas, mais ou menos, do outro lado essa decepção, esse pessimismo, também no Antigo Testamento, e finalmente a esperança messiânica. Então aquilo que já aparece no livro do Gênesis, mas vai se, digamos, se explicitando. O povo de Israel diz, não pode, a coisa não pode terminar assim, deve vir uma intervenção final de Deus que vai trazer um mundo melhor. É a experiência do Messias, o rei que vai pôr em ordem o mundo, não é, por assim dizer, não é? Deu para entender. Mas essa experiência messiânica, pouco a pouco, já no Antigo Testamento, dá um passo mais além e diz, não, de fato, não há possibilidade de uma pura justiça, uma vida plena aqui, histórica, na Terra. Então começa a surgir no Antigo Testamento, como surge também entre os gregos, em Platão, por exemplo, a ideia de uma vida futura, de uma ressurreição, só que é diferente em Platão, e chama-se a ressurreição, não é? Já antes de Jesus, no tempo de Jesus, já havia mais ou menos, não sabiam bem o que mas que alguma coisa deve acontecer, a morte não pode ser a última palavra, a ressurreição, dá para entender. Então essa esperança, e a ressurreição é a felicidade. Então no Novo Testamento, então, mas como é o negócio, não acaba mais. De novo, mas vale a pena ir nesse. Então, no Novo Testamento, então Jesus vem anunciar, então o reino de Deus chegou. O reino de Deus quer dizer o plano original de Deus, que foi destruído pelo pecado, eu venho realizá-lo. O plano original de Deus, que é a felicidade plena do ser humano. Mas esse reino de Deus tem uma dialética, que os teólogos hoje, não está nesses termos na Bíblia, não é? Dizem já e ainda não. Sim e não. Então ele já está. A novidade, a vida, a proposta, a oferta de uma vida verdadeira já está presente em Jesus Cristo. Mas ainda não está plenificada, ainda não está plena, isso só, então é a ressurreição, uma ressurreição no sentido de uma transcendência, não é, plena em Deus. Então essa é digamos, a proposta de Jesus, e podia se exprimir em termos também que estão no Novo Testamento, com uma distinção. A palavra tem de ser entendida, então, mas as palavras do Novo Testamento são o coração e o corpo. O coração é o íntimo da pessoa humana. O coração é a sua
digamos, identidade, a sua liberdade, então o coração já está, ou já pode ser, digamos, renovado. Já pode viver a vida nova, a vida plena, que é o amor, o coração que vive o amor. Mas isso ainda não irradia em toda a realidade humana que eles chamam de corpo. O corpo não é simplesmente digamos, o corpo biológico, mas o corpo é todo, o corpo social também, é todo o resto da realidade. Então, a liberdade e a natureza, seria a terminologia talvez de Kant, não é? A liberdade já pode ser salva, já pode ser renovada, já pode se sentir, o ser humano já pode se sentir feliz enquanto ama, enquanto faz o bem, enquanto quer bem. Então isso é a proposta do Novo Testamento em Jesus Cristo. Pode dizer em outras palavras, não é? É o chamado na teologia, também na Bíblia, de mistério pascal. O que quer dizer mistério pascal? O mistério pascal significa que o ser humano é uma dialética. Ele deve morrer para ressuscitar, mas não é morrer simplesmente quando fizer 69 anos ou 93, não é? É morrer para o egoísmo, para a sua pura autoafirmação. Morrer para a pura autoafirmação, o centro, a centralidade, eu sou o centro de tudo, que nós chamamos o egocentrismo, o egoísmo. A morte significa, na Bíblia, não é? No Novo Testamento, morrer para o egocentrismo, para renascer para uma vida diferente, que é uma vida no amor. Que quer dizer, deixar de viver só para si. Todo mundo quer ser mais. Isso foi, digamos, numa visão cristã, foi Deus que pôs esse desejo de ser feliz. Só que o Novo Testamento mostra que eu só posso ser feliz quando não estou pensando em primeiro lugar na minha felicidade, mas estou pensando na felicidade do outro, dos outros, ou na relação para Deus querer ir para os outros, para o outro. Então vou só ser feliz quando eu me abro para o outro, embora isso vai me realizar, mas se eu estou pensando só na minha realização, correndo atrás da minha felicidade, então nunca vou encontrar essa sombra, não é? Mas se eu começo a amar, essa é a proposta de Cristo. Dá para entender um pouquinho? Então isso é a concepção da felicidade no Novo Testamento, uma vida nova na fé, acreditando em Deus como aquele que me dá a verdadeira felicidade, o encontro com Deus, a concordância, digamos, com o plano de Deus, com a vontade de Deus, com a oferta de Deus, é que traz, então, a felicidade, a esperança. Então, primeiro acreditar, segundo esperar que aquilo se realiza, e, portanto, então eu já não sou agarrado a mim mesmo, porque eu sei que é Ele que vai vir a meu encontro e me dar a felicidade. Então, como eu não estou mais agarrado a mim, preocupado comigo mesmo, então o que é que eu posso fazer? Se eu não estou preocupado comigo mesmo, eu posso o quê? Ocupar-me com os outros. Amar é outra maneira de dizer. Dá para entender? Então essa é a proposta do Novo Testamento, não é? Isso aparece também nas bem-aventuranças,
é bastante, digamos, paradoxal, não é? As bem-aventuranças vocês conhecem, já ouviram falar, não é? Felizes os pobres. Quem é que diz isso aqui? Alguém diz isso, felizes os pobres? Mas tem de entender o que Jesus quer dizer. O pobre aqui pode ser o pobre material, etc., mas são todos os seres humanos enquanto reconhecem que por si mesmos eles não conseguem realizar-se. Então eles confiam em Deus. Isso que é o pobre, é aquele que confia em Deus. No Novo Testamento, quer dizer, que reconhece a sua pobreza, não é? A sua carência de ser, tanto pela pobreza material, pela pobreza psicológica, aflições, pobreza cultural, como com a pobreza essencial que é o pecado, digamos, não é? O não viver o amor. Então, mas isso, bom, nós vamos para frente, não é? Mas deu para entender um pouquinho a proposta do Novo Testamento. Agora, depois vem a modernidade. Como é que a modernidade concebe a felicidade? Então, na modernidade, a felicidade é entendida como a satisfação dos desejos e necessidades, não é? No sentido, portanto, subjetivo de felicidade, que é um sentido válido, mas relativo. Então ela vê esse lado, mas não diz o que é que objetivamente dá essa satisfação, não é? Dos desejos, não é? Das necessidades. Aquilo que faz me sentir bem, não é? Então, por exemplo, a psicologia toda, a psicanálise vai nessa linha, não é? Aquilo que leva a pessoa a se sentir-se bem, não é? Sentir-se, digamos, feliz, se quiser. Mas, como eu disse antes, para grande parte dos pensadores modernos, não é possível determinar racionalmente esse sentido da vida, não é? Pela filosofia, digamos, não é possível. Então se distingue, então Aristóteles, os gregos achavam que era possível determinar, embora várias opiniões, mas estavam tentando determinar o que é que faz o homem feliz. Então chama-se uma ética do bem. A ética do bem é qual é aquele valor, aquela realidade que torna o homem feliz. Chama-se uma ética do bem. A modernidade, em geral, diz não é possível saber, cada um procura uma coisa, não dá para determinar isso. E numa sociedade humana, tem várias opiniões. Então, qual é a ética moderna? Se torna uma ética da justiça. O que quer dizer a justiça agora no outro sentido? A ética da justiça, porque não pode determinar mais, não é? O que faz individualmente bom você, não é? Os mandamentos. Então ninguém, a lei atual vai cada vez mais esquecendo, não é? Daquilo que se chamavam os mandamentos. Mas então a ética da justiça, que significa aquilo que permite que a sociedade conviva. Dá para entender que haja, digamos, paz ou ordem na sociedade, a justiça. Então, o que é que cada um deve fazer? Deve dar para que poder receber os bens da sociedade. A ética da justiça, então a felicidade como tal ficou menos em relevo. Ou, em outras palavras, se pode falar com Kant da ética do dever, não é? Então não é eu faço isso, quer dizer, eu cumpro o dever porque faço o bem, ou eu faço o bem, fazer o bem significa cumprir o dever, não é? Inverte.
Qual é o primeiro? É o bem ou o dever? Kant inverte, mas esse dever praticamente se torna a convivência social, o bem da sociedade, e não mais o bem do indivíduo, porque o bem do indivíduo depende dele mesmo. A sociedade, a ética não pode, a filosofia não tem condições de dizer. É a tendência da modernidade. Dá para entender? Então, aí temos alguns casos, não é? Em primeiro lugar, Kant, que tratou desse assunto, não é? Então, Kant distingue duas dimensões básicas no ser humano, que ele chama a dimensão da natureza e a dimensão da liberdade. A natureza é tudo que nós já recebemos, nós somos, não depende, em primeiro lugar, de nós, é a nossa natureza, as nossas qualidades, inteligência, a nossa saúde, o nosso corpo, não é, com todas as suas dimensões, isso é a natureza. E a liberdade é aquilo que nós podemos fazer da natureza, da nossa natureza, de nós mesmos. Tá certo? Então, são as duas dimensões. Então, ele diz, qual é o fim da natureza? A realização da natureza é exatamente que aqueles desejos autênticos da natureza, que a razão mostra, sejam realizados. Então, a saúde é um desejo autêntico da pessoa. Não é de ter saúde, não é de conhecer mais, de conviver bem com os outros. São vários desejos que pertencem à estrutura da nossa natureza. Então, a satisfação dos desejos é a felicidade. Agora, qual é o fim da liberdade? Então, o fim da liberdade, o objetivo da liberdade é o dever, cumprir o dever que a razão mostra, fazer o bem, mas fazer o bem no sentido, não fazer o bem para receber uma retribuição, etc., mas porque é o meu dever, isso que a razão mostra. Mas aí Kant chega a uma conclusão e dizer, olha, o fim da liberdade é fazer o bem. O fim da natureza são duas dimensões do ser humano. O fim da natureza é se sentir bem, a felicidade, a satisfação dos desejos. Agora, o que é que acontece nessa vida? Não acontece, não coincidem as duas coisas, não é? Então, Sócrates, um exemplo de honestidade, não é? E vai ser, então, morto. Então, Kant diz, daí é o caminho que ele chega até Deus. Ele diz, deve haver uma vida futura, senão seria sem sentido. Porque para Kant a ética, quer dizer, o fim da liberdade é fundamental, fazer o bem. Quer dizer, cumprir o dever que a razão impõe. Então, para Kant isso é fundamental. Mas diz, isso acontece, ou quem procura isso, nem por isso recebe a realização da sua natureza. Então, isso ficaria sem sentido a vida, e é necessário postular, então, uma vida futura e um Deus que vai reunir as duas dimensões do ser humano. Isso é Kant, em poucas palavras. Dá para entender um pouco, não é? Agora, outra posição, bastante diferente, mas muito importante, na filosofia moderna, é o chamado utilitarismo. Então, o que quer dizer utilitarismo? Dizer o sentido, a moral, o sentido da vida humana, o que é que deve ser feito, é procurar a maior felicidade da maioria das pessoas, não só minha. Mas, então isso é que é o sentido da vida, interessante, não é? Procurar o melhor possível, a maior felicidade de todo mundo. Então isso vale muito na filosofia política, digamos, não é? Mas tem seus grandes problemas, mas não vamos discutir essa posição. Parece muito bonita logo, mas traz grandes problemas, não é? Então, procurar a maior felicidade da maioria, porque de todos não dá, mas pelo menos da maioria. Então, bom, aqueles idosos ali já não tem muita chance, então vamos
para a felicidade dos outros. Quer dizer, é uma possível... Dá para entender, não é? Quem é livre não faz história. Hein? Quem é livre faz história. Faz história. É. Quem não é livre... Pois é. Deixa de lado. Não é? Tem história. É. Muito bem. Depois temos Freud, por exemplo, não é? Então, o conteúdo da felicidade é a vivência de fortes sentimentos de prazer. É a frase de Freud. Ele é a programação do princípio do prazer, que é os dois grandes princípios que Freud entende o ser humano, o princípio do prazer e o princípio da morte, não é? E o princípio do prazer é que determina a meta espontânea, aquilo que o ser humano procura, todo mundo procura, ninguém procura dor como dor, procura o prazer, diz Freud, não é nesse sentido. Mas aí Freud, a partir disso, tem uma visão muito negativa do ser humano, porque vê que todo mundo procura o prazer, mas não encontra facilmente, não é? Ou não encontra suficientemente, etc. Então, para Freud, a intenção de fazer o homem feliz não está incluída no plano da natureza. A natureza mostra que não acontece isso, a felicidade, natureza empiricamente vista por Freud. Então ele diz, por isso é que aparece a cultura. A cultura significa a limitação do impulso dos indivíduos naturais, dos impulsos naturais do indivíduo, não é? Então, como condição para a sobrevivência da humanidade. Se todo mundo, então, ele se inspira ou corrige, ou não é bem corrige, no filósofo chamado Hobbes. Então, Hobbes diz que cada um procura o seu interesse. Mas se todo mundo tem um cacho de banana, não é? E tem 30 pessoas, então corre em cima do cacho de banana, nem todos vão conseguir, então tem de uns matarem o outro para poderem comer pelo menos uma banana. Então, a natureza pura leva a isso, o homem inimigo do homem. Então, Freud diz a cultura que põe um limite nisso. Diz não, então temos regras, não é? Que Hobbes aplicou isso à política, mas Freud aplica a cultura em geral. Então, a cultura é aquilo que vai, digamos, dando um jeitinho para que possa sobreviver a humanidade. Então, põe regras, não é? Tanto no nível sexual, no nível social, em todas as dimensões, tem regras exatamente para que possa haver isso, então, um pouco a visão de Freud em poucas palavras, claro. Depois temos Sartre, o filósofo Sartre. Então, o que é a frase de Sartre que nós trazemos aqui? É a frase final, mais ou menos, do seu livro principal, na sua fase existencialista. Ele diz que o homem é uma paixão inútil. O que quiser uma paixão inútil? Paixão aí significa um desejo de ser mais, mas que nunca vai ser realizado, é inútil. É sem sentido. Então, é uma filosofia, nesses termos, Sartre, digamos, depois relativiza isso de outras maneiras, mas nesses termos é uma filosofia do absurdo, não é? Um desejo que nunca sem sentido. Todo mundo está procurando ser, mas ninguém consegue. Então, isso, algumas reflexões sobre a felicidade na modernidade. Então, aí, comparando agora a visão cristã com a visão da modernidade em geral, não é? Com exceções evidentes, então nós vemos uma certa oposição, incompatibilidade, que pode ser mal entendida também. Então, o homem
da modernidade é o homem de uma visão antropocêntrica, de uma visão imanente. O que quer dizer uma visão imanente da vida? Quer dizer, a vida humana se resolve totalmente na história, aqui na Terra, no mundo. Não tem nada mais do que isso. Uma visão imanente, secularizada. O sentido da existência, portanto, como diz o utilitarismo, é procurar a maior felicidade da maioria neste mundo, na sociedade humana. O cristão, em princípio, tem uma visão transcendente. A felicidade é esperar, a felicidade é viver em certas condições aqui na Terra, esperando uma felicidade plena numa vida futura. Parece, em primeiro lugar, não é? Então, e é uma felicidade, aliás, alcançada em primeiro lugar, supõe a corresponsabilidade humana, mas é um dom de Deus na visão cristã. Então parece que existe um dilema aí entre a busca de felicidade e a experiência da felicidade nesta vida ou a felicidade na outra vida. Então, essa visão do cristianismo, não é, que opunha céu e terra, não é? O que é o que vale a pena? É o céu ou a terra? Na visão tradicional do cristão, do cristianismo, melhor. O que é que valia a pena? Era o céu ou a terra? O céu, não é? E que para a modernidade, o que é que vale a pena? A terra, não é? Então, há essa oposição. Mas isso foi uma visão um pouco unilateral do cristianismo que o Concílio Vaticano II procurou, digamos, reformular. Então, como é que ele diz? Quer dizer, a salvação divina implica necessariamente a colaboração do homem. Mas o homem é uma resposta para o cristianismo. Deus é o princípio de tudo. Deus que chama o homem para ser feliz, para encontrar-se com Ele, viver em comunhão com Ele, viver o amor. Mas o homem é fundamental a sua resposta, se ele aceita ou não essa proposta, esse dom, esse presente de Deus. Isso é a visão cristã. Ele não pode por si mesmo, sozinho, ser feliz, mas a sua liberdade é fundamental, a sua responsabilidade. Resposta quer dizer responsabilidade, não é nesse sentido. Então, a visão cristã agora bem entendida diz que a salvação divina, a oferta, como nós dissemos, a oferta do reino de Deus, o plano de Deus, o dom de Deus, já está presente na história, mediada pela ação humana, e pode ser experienciada ou experimentada em múltiplas antecipações de uma vida relativamente feliz e bem-sucedida. Então, à medida que a pessoa acredita que Deus é bom, na medida em que ele espera que, apesar de seus limites, Deus vem ao seu encontro na sua bondade, na sua clemência, no seu perdão, e na medida então em que ele procura ter essa misericórdia, esse perdão, procura, não tem plenamente, então ele já pode experimentar nesse sair de si mesmo para dar-se aos outros, ele já pode experimentar um bem-estar, por assim dizer, um bem-estar profundo, não é? Como muitos cristãos experimentam no meio de todos os seus limites. Então são as satisfações que ele já tem aqui na Terra, as autênticas satisfações, não satisfazem e não saciam plenamente
as aspirações humanas de absoluto. Ele quer sempre mais, então já se sente muita coisa boa, bonita nos seus gestos seus ou de outros, não é? Ele já vê muita coisa boa e bonita no mundo, mas aquilo não realiza plenamente e, portanto, ele espera mais do que isso, uma vida futura e transcendente. Portanto, pertence à vida cristã, é uma exigência da fé e do amor cristão, a busca de uma autêntica realização e felicidade nesta vida. Quer dizer, tudo que, segundo a visão cristã, todo mundo foi criado por Deus e tudo que Deus criou é bom. Então, toda a realidade humana em si é boa. É o olho humano, como diz Jesus, que transforma aquilo em mal. Então, o ser humano deve procurar a realização de suas capacidades, de suas qualidades, de seus talentos, não é? Deve realizar-se o mais possível, mas não olhando para si. Ele vai se realizar na medida em que ele coloca todas as suas qualidades, desenvolvimentos a serviço, à disposição do outro para o bem de todos ou do mais possível. Então esse é o sentido primeiro, não é? A busca de uma autêntica realização e felicidade nesta vida, quanto possível, num clima de fé, mas o segundo ponto é exatamente esse, o empenho na criação das condições de vida que favoreçam a realização de todos. Então, colocar aqueles dons que ele tem, as suas qualidades a serviço do bem de todos. E isso, então, é que produz, já nessa terra, a experiência de uma vida feliz, relativamente, com todos os sofrimentos. É uma vida que passa pelo mistério pascal, quer dizer, é a renúncia ao seu eu egoísta, com renúncia a coisas, a bens meus, para colocar, para amar, para colocar, para procurar o bem de todos. Então, isso em poucas palavras, só para ver um pouco essa tensão entre a modernidade e o cristianismo, e como ela não é uma visão mais profunda, a tensão pura, não é? É uma visão superficial do cristianismo, mas que está muito marcada ainda, talvez, mas menos agora. Agora, talvez aqueles que se consideram cristãos, não é? Talvez não estão dizendo com medo de fazer pecado, mas falando, Deus é bom, então é possível fazer tudo, não é? Então, essa também não é essa visão autêntica, não é? Do amor verdadeiro. Deu para entender um pouco, não é? Mas então agora nós vamos entrar na segunda parte, melhor, na segunda aula seria o caminho, mas nesse caminho a gente vai ver também as características da verdadeira felicidade, porque o caminho leva à verdadeira felicidade. Mas qual é esse caminho para chegar à verdadeira felicidade, não é? Então, nós vemos o seguinte, que os pressupostos antropológicos já foram dados, não é? Desse caminho para a realização da felicidade, são, em primeiro lugar, a liberdade. O destino do ser humano não está predeterminado como dos outros entes aqui no mundo. Então, você planta uma semente de quê? Um caroço de manga, não é? Então já está predeterminado o que vai nascer e crescer até que ele produza novas sementes de manga, não é isso? Ou não? A mangueira.
e assim por diante. Então, o caminho do destino humano, ele pode, então, ele está na alternativa. Ele pode ser ou não ser aquilo que ele é, ou aquilo que ele deve ser, mas o deve aí não tem um sentido ético em primeiro lugar, é o sentido ontológico, se quiser dizer, não é? Da sua natureza, da sua plenitude natural. Então ele é dotado de autodeterminação. Liberdade significa eu me determino, sou eu que determino o caminho que eu vou seguir e o fim que eu estou procurando. Uma escolha, uma decisão. E, portanto, eu existo com muitas possibilidades. Eu estou diante de possibilidades continuamente, possibilidades mais fundamentais ou mais corriqueiras de cada dia. Eu posso vir aqui ou ficar em casa, não é? Não é verdade? É uma possibilidade, são possibilidades. E assim por diante, 1000 possibilidades. Posso escolher me casar ou não casar, casar com X ou casar com Y, não é? Então, são muitas possibilidades, e assim por diante, essas mais radicais, não é? Mais fundamentais. Dá para ver? Então, o homem está diante dessas possibilidades. E a liberdade que singulariza o homem. Nós todos somos seres humanos, temos capacidades semelhantes, cada um a seu modo, mas temos capacidades semelhantes de compreender, de querer, de andar, de dormir, etc. Capacidades semelhantes, mas a minha liberdade é que vai estreitando de certa maneira, ou alargando no outro sentido, ela vai, você deixou essa possibilidade de não casar e se casou, então já não tem mais a possibilidade de não se casar, porque já se casou, está vendo? Então as possibilidades vão singularizando, individualizando a minha vida. Dá para entender a escolha, a liberdade, a escolha. E, por outro lado, o homem está sempre aberto, o futuro da mangueira já está determinado. Claro que depende, se vier um lenhador quando ela ainda é pequena e cortar, acabou, mas não foi ela. Mas o futuro está determinado. Mas o nosso futuro é aberto. Nós estamos sempre preocupados com o futuro. O homem se entende, se compreende. Como é que eu me compreendo hoje? A partir do meu passado. Eu sou todo o meu passado, ou não? Está embutido em mim, onde eu nasci, se eu sou brasileiro, se eu sou chinês, isso já está em mim, ou não? É verdade? E 1000 outras coisas, até de ontem para cá, não é? Menos importante, mas... Agora, eu estou olhando sempre para o meu futuro. Por que é que eu estou aqui? Porque eu quero alguma coisa que está para lá, está para o futuro, até um futuro mais. Então eu sou sempre aberto para um futuro. Isso é a liberdade humana. Talvez eu esteja aberto para um infinito, né? Não sei, não é? Mas vamos ver, não é? Deu para entender? Bom. Agora, outra segunda característica é a faticidade. É uma palavra de Heidegger, não é? Sobretudo, faticidade não quer dizer fatalidade, não é a mesma coisa que fatalidade, porque o homem é livre. Mas ele é determinado, ao mesmo tempo, pelo já passado. Então você não pode mais, com 5 anos, começar a aprender inglês. Se você não aprendeu, já não dá mais, porque não tem mais 5 anos. Isso, já passou isso, já está determinado. Dá para entender? Todo o meu passado, o que já aconteceu, já não muda mais.
Eu posso administrar para o futuro, passado, e depende do meu futuro, mas eu não posso mudar o passado como passado. Dá para entender? Então, a faticidade, essa determinação pelo passado, depois, a faticidade significa que eu tenho de ser. Eu tenho de escolher, se quiser. Mas, então, é uma faticidade. Eu não posso fugir do meu existir. Eu estou aqui, tenho de existir, não posso fugir. Posso morrer, não é? Ou até me suicidar, se quiser, mas não posso fugir do existir. Eu tenho de ser e tenho de escolher, ou deixar de escolher, como Sartre diz. Eu acho que é Sartre que diz, mas eu sou condenado à liberdade. Dá para entender? Não é uma condenação muito ruim, não, mas é problemática. Dá para entender? Eu sou condenado à liberdade. Depois, como já dissemos, as minhas possibilidades são limitadas pelo que eu já sou. Não é isso? Tem ainda infinitas, de certa maneira, possibilidades, inúmeras, se quiser chamar assim, mas já não são as mesmas de um ano atrás. Exatamente, não são as mesmas. Algumas, claro, continuam, não é? Dá para ver. Depois, elas são limitadas aos últimos condicionamentos que não dependem de cada um. Minha constituição física, biopsíquica, se eu sou gordo, se eu sou magro, não é? Alto, baixo, homem, mulher e assim por diante, mil outras coisas, não depende de mim, já está determinado. É verdade? Bom, hoje até depende em certo sentido. Mas, coragem, depende em algum sentido, não é? Mas então, depende também de decisões anteriores e irrevogáveis. Tem decisões que são revogáveis, mas outras... Bom, mas isso é importante. Por mais condicionado que eu esteja, uma pessoa que é condicionada psiquicamente, que tem muitas limitações psíquicas, quase, enquanto ela tem pelo menos racionalidade, que ela ainda age humanamente até certo ponto, está limitado em muitas coisas. Tem coisas que ela não pode, não tem liberdade para isso. Tem um trauma, tem mais do que um trauma. Violento, mas tem coisas que não dependem dela. Mas ainda tem. Então, em última, né, enquanto eu sou racional, tenho aquele resto de liberdade que eu posso orientar basicamente a minha existência. Eu posso dizer, eu aceito ou não aceito. Por exemplo, se eu ainda tenho um pouco de razão, não é? Eu posso dizer, eu aceito, eu vejo que eu sou, não me revolto, não é? Quero ir para cá ou para lá ainda. O pouco que eu tenho de natureza, eu ainda posso orientar numa linha ou noutra. Dá para entender, enquanto eu tenho a razão e, portanto, a liberdade também. Dá para ver? Então, isso é a fatalidade. Então, a existência humana é a síntese de liberdade, de passado e de futuro presente. É a síntese de passado e futuro. A síntese que eu faço. O passado eu já não posso mudar, mas o futuro ainda depende de mim. Então, a síntese entre esse passado e futuro é a minha existência de cada dia. E essa existência está sempre numa alternativa radical. Tem muitas alternativas, isso, aquilo, posso fazer isso dentro dos possíveis, mas tem uma alternativa radical que é, digamos, formal, se quiser dizer, não pode ser concretizada, senão para cada um. É ser ou não ser aquilo que eu sou.
ganhar ou perder a minha vida. Pode ser? Bom, mas como digo, não dá para concretizar. Como é que eu ganhei a minha vida? Bom, eu vou dizer, ganhou se você cresceu no amor. Não. Mas, em princípio, aqui é então, a sua vida valeu a pena ou não valeu a pena? Tem sentido ou não tem sentido? Ou terá, ou tem, ou terá, ou teve, não é? Dá para ver. Então, essa alternativa radical, a possibilidade de realizar-se ou de frustrar-se. Não é isso? Então, todos nós estamos dentro dessa alternativa. E isso é o problema da felicidade, da realização. A realização, uma vida realizada. Agora, às vezes a gente está pensando que a vida realizada vai ser ganhar dinheiro, mas talvez não vai ser, não é? Dá para ver, não é? Então, a vida realizada, então nós estamos dizendo, vamos tentar mostrar que tem um caráter objetivo, não é? Quer dizer que não é aquilo que eu estou pensando que vai me realizar, que necessariamente vai me realizar, mas existe uma estrutura própria do ser humano, de todo ser humano, embora cada um a seu modo, não é? Então isso é que nós vamos, nas próximas aulas, procurar mostrar, não é? Tá certo? Podemos continuar mais ou menos nesse ritmo nas próximas vezes? Tem alguma pergunta? Pergunta está tudo muito... Bom, a gente fala demais, claro demais, por isso talvez não haja pergunta, né? Repete demais, né?